das zonas, os desenhos, ele não é radial, né? A casa não necessariamente, ó, o terreno que eu recebi é esse. Isso aqui é uma propriedade de 6 hectares. Então eu não tinha como colocar a casa aqui no centro do meu terreno. Olha, bem o centro do terreno é aqui. Isso aqui é uma área, tipo assim, é uma concentração do relevo, que é um corte de água, tipo um talveg. É um talveg? Estava esquecendo o nome topográfico. Mas esse é, tipo assim, onde as águas se unem na paisagem, né? Porque se a gente faz leitura de curva de nível, quanto mais próximas as curvas estão, mais íngreme é o terreno. Você tem leitura técnica de mapa topográfico. Então aqui vocês estão vendo uma topografia íngreme e aqui fica mais fácil de ocupar. Então a gente ocupou essa área. Isso aqui é desse divisor de água, né? A gente está concentrando água. Não tinha como eu colocar minha casa, a casa dessa família aqui no centro desse terreno, para depois eu fazer zona 1, zona 2, zona 3. Não cabe nesse contexto. Então o desenho das zonas foi feito estudando a leitura da paisagem. Onde dá para eu colocar esses elementos de uma forma eficiente, considerando a relação entre eles e a forma que é possível de ocupar o terreno. Então aqui tem essa legenda, né? O que está na zona 0? Os elementos que foram listados aqui para a propriedade. O que está na zona 1, zona 2, zona 3, 4, zona 5, que é essa área de conservação aqui, de inspiração. Deu para entender um pouco mais, Elisandro? Está um pouco mais claro? Uma propriedade que tem um formato, não sei, formato de um terreno na serra, foi o que eu recebi. Deu para entender esses paralelos nesse contexto? Com isso, resolveria as zonas que não estão ocupadas, o que a gente acabou de fazer? Sim, que é uma coisa que assim, nossa, mas isso. essa área está cheia de vazios. Então, numa prática, no contexto real, não é uma área que está vazia, né? Porque essas zonas estão se abraçando, né? E tomando seu espaço, seus limites. E lembrando que os limites das zonas também eles não são fixos e eles não são limites estruturais físicos, né? São fronteiras invisíveis entre uma zona e outra. Então é só para mostrar aqui esse desenho de ameba da zona. E ao mesmo tempo, esse planejamento de zonas pode ser no contexto comunitário. Igual a gente falou no começo. Porque no contexto de uma ecovila, eu vou ter várias zonas zeros. Se eu tenho um grupo que são 8 famílias, eu vou ter 8 casas, 8 zonas zeros. E provavelmente 8 zonas que vão ser zona 1, o entorno de cada casa. Que é isso que está representando aqui, olha. 3 casas. 3 zonas zeros, aí em rosa, 3 zonas que são zona 1, e aí a mancha em amarelo aqui, cor de laranja, ela já está sendo uma zona 2 compartilhada, né? Uma zona 3 compartilhada. A zona 2 está aqui no centro, que também é uma área comum da comunidade. Então, para entender que esse zoneamento ele vai se adaptando ao contexto. E aí essa comunidade também tem outras zonas que são comuns a todos. Então o desenho ele é fluido, né? Ele não segue só esse padrão. Esse aqui, se não tiver dado para entender, eu compartilho depois o PDF. E aí eu deixo esse link aqui, eu vou mandar no grupo para vocês. Eu vou mandar o WhatsApp para a Vanessa, ela manda no grupo de todos os inscritos aqui, que é o estudo de caso do sítio do Arthur, lá em Santa Catarina. Que ele é um estudo assim muito didático também, agora ele está em vídeo, né? A gente está fazendo um voo de drone, e ele mostra, no caso dele, o que é a zona zero dele não está aparecendo nessa foto, né? Que está meio de ângulo, de onde ele tirou a foto, mas o estudo de caso dele eu amo, assim, porque é super didático, e ele apresenta em foto, né, em imagem, em mapa, que é vendo de cima, 2 dimensões, e depois em 3 dimensões. Então fica bem didático essas questões das zonas que não são fixas. Tá vendo aqui o desenho das zonas dele? Que legal! Mostra essa flexibilidade, né, de como as zonas se adequam na paisagem. E eu adoro ver isso, né? Eu gosto de trabalhar com mapa, então para mim ver isso assim de cima é muito legal. Olha o desenho de zona deles. Diferente do que eu mostrei de Alagoas,
Seria diferente se eu mostrasse a do meu sítio também, que é uma propriedade menor. Então a zona 0 dele, a zona 1 dele está aqui. Olha as conexões, né? Aí esse estudo de caso vocês vão ver no vídeo, né? Vai ficar de tarefa extra. Mas só para vocês entenderem como o zoneamento é flexível. E aqui a gente fez da forma mais didática possível para vocês irem absorvendo isso hoje, que é domingo, e quinta-feira vocês vão estar aplicando esses conhecimentos na área de trabalho de vocês. E por hoje era isso, de zonas energéticas. Marcelo, queria te ouvir. Vocês estão vendo exemplos, e vocês vão ver mais exemplos ao longo do curso, de vários zoneamentos diferentes. Quando vocês forem implantar na prática em uma propriedade, normalmente os desenhos, esse planejamento, tanto o que está na parede, quanto o que vocês começaram a fazer no chão, esse exercício, é um desenho estático. Na prática, na vida, não funciona assim. Então a gente faz um desenho, como o Arthur disse no começo, no primeiro dia, utópico, quer dizer, é o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar. Então esse é um planejamento tipo, quando a minha propriedade estiver toda funcionando perfeitamente, ela vai estar funcionando dessa forma. Mas existe um outro elemento que não foi colocado aí, que influencia todo o planejamento, que é a questão temporal. Então, eu cheguei numa propriedade, a propriedade não tem nada, está toda pelada, não tem nenhuma arvorezinha, é só terreno limpo, é uma coisa. Eu cheguei numa propriedade, eu comprei a propriedade, mas eu estou chegando lá para morar nela. Ela já tem uma casa, ela já tem uma horta, ela já tem um galpão, ela já tem uma floresta, é outra coisa. Então, quando eu chego, seja no terreno que já tem alguma coisa ou no terreno vazio, eu vou fazer esse planejamento conforme esse desenho. Mas eu estou começando a viver nesse terreno. Quando eu estou começando a viver num terreno que já tem uma casa, já tem uma estrutura, já tem um açude, já tem um galinheiro, já tem uma horta, a quantidade de mudança que eu vou precisar fazer ali vai ser muito menor do que num terreno vazio. Eu cheguei num terreno vazio, eu vou fazer de acordo com a minha leitura da paisagem, eu vou definir os lugares. Os setores todos, o que são setores? Vocês lembram o que são setores? Quer dizer, aquilo que eu não consigo influenciar, está ali, setores. Então chego, faço a minha leitura da paisagem, defino os setores, que é por onde passa o sol, quais são os ventos, de onde vem a água, de onde vem os ruídos, de onde vem a poluição do vizinho, onde tem risco de invasão, onde tem risco de fogo. Esses são setores. Daí eu vou fazer meu planejamento em cima dos setores. Meu planejamento vai incluir os elementos, características, necessidades e funções dentro desses contextos que foram identificados na leitura da paisagem. Comecei a viver ali, no meu terreno vazio, escolho o melhor lugar que eu achei naquele instante para construir a minha casa, que vai ser minha zona 0. Em volta da minha zona 0, eu vou colocar minha zona 1. Isso é muito normal na permacultura. Estou gravando o teto, está mais engraçado aqui. Mas daí, estou vivendo nesse terreno que estava vazio, já construí a minha casinha, já tenho a minha horta, já tenho a minha zona 2 com algumas criações, algumas coisas. Depois de 4, 5 anos, eu percebi que, na verdade, aquele lugar que eu construí a casa não é o melhor lugar. Ou a horta naquela posição não é legal assim. Aí, então eu vou tirar a horta dali, e onde era uma zona 2 vai virar minha zona 1. Onde era minha zona 3 vai virar uma zona 2. E isso acontece o tempo todo. Então, quer dizer, esse desenho é um desenho temporal do momento que eu fiz o planejamento. Vivendo no local, depois de 5 anos, é bem provável que você mude o desenho. Esse desenho do Arthur, vocês vão assistir no vídeo, já que tem um vídeo didático dele, ali nesse desenho, que é o atual dele, tem 2 zonas 0 e 2 zona 1. Quando ele comprou a casa dele, só tinha uma zona 0 e uma zona 1. Quer dizer, foi mudando. Muitas vezes, e quando você chega no terreno, eu tenho uma família pequena, eu vou ter perna para fazer o quê? Eu vou ter perna para construir a minha casa, construir a minha horta, construir a criação em volta da horta, minha zona 0, 1 e 2. Consequentemente, na prática, no meu planejamento vai estar desenhado tudo isso aí, zona 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na prática, eu vou ter uma zona 0, uma zona 1, um comecinho de uma zona 2 por alguns anos e uma grande zona 5. Porque tudo que eu não estou mexendo, eu não vou mexer nunca, é minha zona 5. E daí um dia no meu planejamento, uma área que é mais próxima, eu vou colocar uma criação maior, vou colocar gado ali, vou fazer uma lavoura, então aquilo que era uma zona 5 vai virar uma zona 3. E assim vai. Em algum momento eu vou ter
talvez eu chegue nesse planejamento. Talvez nunca. Talvez eu nunca consiga estabelecer a minha zona 3 e 4. Por quê? Porque eu não tenho perna para isso, não consegui. Então a pessoa diz, tá, mas tem quantas pessoas morando nessa casa? Essa é a preocupação. Eu moro na minha casa atualmente há 10 anos, 11 anos. Claro, é uma casa urbana. Até hoje, se vocês forem me visitar, a horta da minha casa, o quintal da minha casa é uma zona. E não uma zona no planejamento, é uma zona no sentido de zoneada. De tipo, por quê? Eu estou focando na minha zona 0. Eu estou focando no planejamento da minha casa. Quer dizer, eu não tive perna ainda para chegar lá. Eu podia, não, mas eu quero ter um jardinzinho bonito, quero. Mas a partir do momento que eu planejo uma área mais afastada, eu estou gastando energia que eu poderia estar gastando em algo que talvez seja mais importante. Ou mais urgente, entendeu? Por isso que a gente começa o curso, quando a gente fala de ética e de princípios, aliás, lá atrás, eu começo mostrando as prioridades de Maslow. Quer dizer, é mais importante eu ter um jardim com uma grama bonitinha, ou é mais importante eu ter um fogão para esquentar a minha casa, para cozinhar comida e para esquentar a água da minha casa, que agora eu tenho um fogão a lenha que tem 3 funções. Entendeu? É isso ou a grama é mais bonito? Então é o tamanho da minha perna que vai dizer isso. Beleza? O planejamento é vivo. O planejamento é vivo e dinâmico, isso é muito importante. Essas duas zonas que você vai entender, né, no vídeo, porque são duas famílias diferentes, né, o Arthur e o irmão dele, o cunhado. Então são duas famílias. É interessante, né, entender esse porquê disso. Lelê, você quer fazer um comentário de encerramento aí? Ou alguém mais tem uma questão muito latente? Olha, são 6:30 pontos, né? O ônibus vai chegar às 6:45, então... Tá tranquilo aí. Mas eu queria falar sobre um momento que é sobre ecologia de verdade. E faz parecer um pouquinho isso que vocês estão falando de 2 zonas 0, que tem a ver com como os seres vivos usam a paisagem mesmo. Às vezes não vai ser setores físicos, talvez você só quer estar perto daquela pessoa, por exemplo, ela quer ficar um pouco mais distante ali também. Não sabe como é? Mas enfim, e você comentou maravilhoso na sua aula. Foi você que inventou essa metodologia aqui? Sim, aí essa metodologia veio de trabalhos com a agroecologia nas escolas rurais. Lá em Minas tem muitas EFAs, né, que são as escolas de família agrícola. Aí comecei a trabalhar isso na EFA Puris, que é uma EFA lá em Araponga. Aí isso foi há 6 anos atrás, quando eu conheci o Arthur pela internet. Aí eu fico muito feliz com isso, né, porque a gente acha que às vezes a internet afasta a gente. Mas eu conheci Arthur e Marcelo pela internet. Isso foi acho que há 7 anos. E depois disso, né, eu assisti todo o curso de permacultura deles online. E falei assim, e eu estava muito envolvida com a agroecologia e com as instalações artístico-pedagógicas, com círculos de cultura, trabalhando com as escolas rurais. Falei, não, vou fazer uma metodologia de planejamento de uma outra forma. Então veio desse mix aí de metodologias. E 2 anos depois, eu fiquei 2 anos trabalhando com essa metodologia, 2 anos depois o Arthur foi fazer esse curso lá em Viçosa. Isso há 4 anos atrás. É muito legal, então foi por isso que eu falei no começo, né? Eu fico muito feliz de conhecer ele pessoalmente e entender que essas conexões vão se criando, se consolidando ao longo dos anos. Isso é muito especial. Você quer chamar ele, se você tivesse vídeo? Não, aí o vídeo vai ficar para casa.